No noticiário de todos os dias, é comum a gente ouvir falar do Ministério Público. Ele está envolvido em diversas ações e investigações. Mas você sabe exatamente o que é, para que serve esse órgão? Hoje aqui no nosso estúdio a gente recebe o Procurador-Geral do Ministério Público do Paraná, Olímpio Sotomayor Neto, que vai explicar um pouco para a gente também. Tudo bem, Procurador? Boa noite. Boa noite. Boa noite. As pessoas têm uma certa confusão quando a gente fala em Ministério Público. De que forma que elas podem, inclusive, ter mais acesso, um acesso um pouco mais direto ao Ministério Público? É bom que se diga que o Ministério Público é incumbido de fazer a defesa dos interesses sociais mais significativos. Tudo aquilo que diz respeito à sociedade, aos valores da sociedade, o Ministério Público tem o dever de atuar. Por isto, todo município, nas mais diversas áreas de atuação do Ministério Público, há um promotor de justiça encarregado de atender a população. O Ministério Público atua na área da defesa da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, atua na defesa do meio ambiente, do consumidor, na defesa do patrimônio público. E o promotor de justiça é um servidor público, atua de graça, né? Qualquer do povo pode procurar o promotor de justiça e levar a ele, dar conhecimento ao promotor de justiça de uma situação em que haja interesse da comunidade e, portanto, de intervenção do Ministério Público. Agora, é muito importante a participação da população para isso, né? Para isso, o Ministério Público tem feito ações diferenciadas para chegar mais perto da população? Bom, nós estamos hoje, pela primeira vez na história institucional do Ministério Público do Paraná, desenvolvendo projetos estratégicos. Aqueles projetos em que se possa medir o resultado da atuação do Ministério Público nessas várias áreas. E para isso, no contexto dos projetos estratégicos, o que se quer também é aproximar o Ministério Público da população a que ele deve servir. Nas grandes cidades, pretendemos implementar, como já está implementado em Curitiba, as promotorias das comunidades. Promotores de justiça nos bairros, atendendo no período noturno a população, com a realização de audiências públicas todo mês. Enfim, as audiências públicas, é bom que eu diga, é um dos projetos estratégicos da instituição. Em todos os municípios, o promotor de justiça estará realizando audiências públicas para ouvir a população, para que a população tenha um canal direto de comunicação com o Ministério Público. Um outro projeto significativo, dentro desse mesmo contexto, é o Ministério Público Social, onde se pretende fazer com que o Ministério Público compareça nos municípios e nas regiões do Estado de menor índice de desenvolvimento humano, onde, enfim, se quer ver implementados os direitos fundamentais da pessoa humana, onde se quer ver melhoria da qualidade de vida dessas pessoas que hoje, infelizmente, estão afastadas da possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania. Agora, Procuradora, é importante a gente salientar que o Ministério Público ele tem autonomia, tem a prerrogativa de, inclusive, ir atrás de alguma situação, ou denunciar alguma situação, não ele ser provocado para isso, sim, como é a Justiça. A Justiça precisa que alguém vá lá e entre com uma ação para ela tomar algum tipo de providência. Essa é a diferença, né? O procurador, ele tem essa autonomia de denunciar. Enquanto o juiz aguarda sempre a provocação de alguém para poder dizer o direito, dar uma sentença, o Ministério Público, diferentemente, ele pode, saindo às ruas, identificando uma situação de violação do direito, ele, desde logo, tomar as iniciativas. Aliás, um outro aspecto importante também é realçar o fato de que o promotor de justiça pode até resolver a questão sem sequer recorrer à justiça. Com a instauração dos inquéritos civis públicos, o promotor de justiça pode, através dos termos de ajustamento de conduta, resolver uma questão ambiental ou da falta de atendimento por parte do poder público a um direito da população, sem ser necessário propor uma medida judicial. Daí, na esfera administrativa, portanto, com celeridade, sem ter que ingressar num sistema burocratizado que é da justiça, já poder, desde logo, resolver um tema significativo para a comunidade. Por outro lado, é bom que se diga também, isso é da tradição do Ministério, das suas atividades tradicionais, o Ministério Público que faz o combate à criminalidade. O promotor de justiça é o titular exclusivo da ação penal pública. E, portanto, também nesse aspecto, o conhecimento da existência da prática de um crime
especialmente do crime organizado, do combate enfim, ao tráfico de entorpecentes, a essas quadrilhas, né, que praticam crimes contra a ordem tributária, enfim, desta criminalidade organizada, é possível também comunicar ao Ministério Público para que ele tome as medidas legais cabíveis, requisite a instauração do inquérito policial, ele próprio faça a investigação, buscando a punição e quando for o caso, e quando se tratar de, enfim, que a resposta penal deva ser essa, até para que essa pessoa cumpra a pena em regime fechado, acabe segregado, privado de liberdade. Agora, um importante instrumento processual previsto na Constituição Federal são as ações civis públicas, né? Como que as pessoas devem fazer para realmente procurar o Ministério Público e fazer uma ação civil? O promotor de justiça pode ser acionado por qualquer do povo, a representação pode ser oral, pode procurar o promotor e dizer, olha, lá está uma poluição ambiental, ou há os consumidores estão sendo violados em seus direitos. Todas as áreas. Em todas as áreas de atuação, o contato direto com o promotor de justiça que instaura o inquérito civil, que é a base para ele ingressar com a ação civil pública. As ações civis públicas são importantes porque, com uma única ação, pode-se defender o direito de dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas. Quer dizer, diferentemente da tradição da atuação da justiça, que é nos casos individuais, né, você às vezes resolve uma questão individual, mas o sistema resolve a situação de uma pessoa que, enfim, carece de atendimento médico hospitalar. Mas, ao mesmo tempo, centenas, milhares de pessoas estão experimentando aquela mesma situação. O Ministério Público, com as ações civis públicas, pode interferir na formulação da política pública. Pode interferir para que, por exemplo, haja a construção de creches, que haja programa de atendimento à saúde mental de crianças e adolescentes dependentes de álcool e droga, para que haja programa para profissionalização de adolescentes. Enfim, eu acabei falando da infância e da juventude, porque no contexto, e eu não tenho dúvida disso, né, nós só vamos poder construir uma sociedade melhor, mais justa, se interrompermos isso que vem acontecendo, que é a perda de gerações e gerações de crianças e adolescentes para a subcidadania, para exploração, opressão e exclusão social. Então, também o Ministério Público está submetido ao princípio da prioridade absoluta de atuação na área da infância e da juventude, cuidando dos direitos da população infanto-juvenil, para que se possa efetivamente ver construída uma sociedade progressivamente melhor e mais justa. Tá certo. Procurador, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Você vai ver depois do intervalo, começam as audiências públicas no interior do Paraná para a implantação do Conselho Estadual da Cultura. E quais os tratamentos indicados para os diversos tipos de hepatite? A gente volta em instantes.